Olá, pessoal! Que bom ter todo mundo aqui para mais uma análise visual no Psicologia em Pauta. É muito legal contar com a presença de vocês para a gente embarcar numa jornada que é honestamente fascinante. Hoje, a gente vai mapear a incrível jornada cronológica de como nos tornamos, bem, quem nós somos. Vamos passar ali desde o momento do nascimento, sabe, até o comecinho da adolescência, desvendando todas aquelas transformações físicas, cognitivas e emocionais que literalmente moldam a mente humana. Agora, o que é realmente interessante de se observar aqui é uma realidade histórica meio bizarra, para falar a verdade. Se a gente olhar com bastante atenção para a arte clássica, para essas pinturas antigas, tem uma coisa muito peculiar. Antes do século XVII, as crianças simplesmente não eram vistas como crianças. Sociedade nenhuma via elas assim. A galera da época enxergava as crianças literalmente como adultos em miniatura. Pois é, acreditava-se que elas tinham exatamente os mesmos sentimentos, a mesma bússola moral e aquele mesmo raciocínio complexo dos mais velhos, só que, bom, habitando um corpinho menor. E antes da gente continuar com essa nossa viagem no tempo e na mente, eu queria fazer aquele convite rápido para todo mundo que está acompanhando a nossa explicação. Deixem aquele curtir e, claro, se inscrevam aqui no Psicologia em Pauta. O apoio de vocês é absolutamente fundamental para a gente continuar trazendo esses conteúdos super detalhados por aqui. Combinado? Bom, para a gente não se perder, esse é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o conceito de infância. Número 2, os teóricos cognitivos. 3, a primeira infância, que é a nossa base. 4, a segunda infância, aquela fase mágica. 5, a terceira infância e o pensamento lógico. E, por último, a nossa conclusão. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. Seção 1. O conceito de infância e como a visão da sociedade sobre os mais novos mudou drasticamente ao longo do tempo. Historicamente, a vida não era nada fácil para os pequenos. Nas classes menos favorecidas, as crianças sofriam demais. Elas iam trabalhar no campo ou aprender ofícios super pesados desde muito cedo, sofrendo as mesmíssimas punições que os adultos. Foi só ali, a partir do século XVII, muito por conta das famílias da burguesia e da aristocracia, que uma verdadeira revolução aconteceu. Finalmente, começaram a separar a educação infantil do mundo dos mais velhos, entendendo de uma vez por todas que a mente de uma criança tem necessidades únicas e, olha, completamente diferentes das de um adulto. E isso nos leva à seção 2, os teóricos cognitivos. Vamos conhecer de perto os pensadores que literalmente mapearam como a nossa mente amadurece. E aqui a gente tem um contraste brilhante entre dois gigantes absolutos da psicologia. De um lado, Lev Vygotsky, com seu modelo histórico-cultural. O Vygotsky batia na tecla de que a inteligência é construída nas interações sociais e culturais. Ou seja, a gente se forma no contato com o outro, sabe? Do outro lado, a gente tem Jean Piaget, focado nos estágios cognitivos. O Piaget olhava mais para a biologia da coisa. Ele dizia que o desenvolvimento segue etapas bem estruturadas de amadurecimento interno. Então, o raciocínio da criança vai ficando mais complexo à medida que o cérebro dela amadurece fisicamente. Faz sentido, né? E só para deixar a visão do Piaget bem mais clara, a gente pode olhar para essa famosa linha do tempo com os 4 estágios fundamentais dele. Do 0 aos 2 anos, temos o estágio sensório-motor, que é totalmente focado em reflexos físicos. Depois, dos 2 aos 7, a gente entra na fase pré-operatória, que é aquela explosão de linguagem e fantasia. Aí, dos 7 aos 11, chegam as operações concretas, quando a lógica começa a funcionar com coisas reais. E, finalmente, a partir dos 11 anos, atingimos as operações formais, que é quando nos tornamos capazes de ter pensamentos 100% abstratos. Seção 3, a primeira infância. Essa é a fase crítica, dos 0 aos 3 anos, que serve como grande alicerce do ser humano. Para a gente ter uma ideia do tamanho colossal dessa base que está sendo construída, é só pensar nesse número que estamos vendo, 25 centímetros. O desenvolvimento físico e neural nessa fase é assustadoramente rápido. Em só um aninho de vida, um bebê cresce em média de 25 a 30 centímetros. É a janela onde o corpo humano cresce mais rápido na vida inteira, formando bilhões, sim, bilhões, de novas conexões cerebrais a cada piscar de olhos. E essa progressão ilustra brilhantemente a velocidade dessas conquistas. É uma sucessão incrivelmente rápida de independência motora no primeiro ano. Aos 3 meses, o grande desafio da vida é só conseguir segurar a própria cabeça. Aos 6 meses, eles já sentam sem cair para os lados. O engatinhar aparece ali pelos 10 meses e, de repente, o grande salto. Começam a andar sozinhos, o que geralmente rola entre os 12 e os 14 meses de idade. Mas, além de dominar o corpo, a linguagem é talvez a parte mais fascinante de tudo isso. Tem uma história muito curiosa dos nossos estudos que mostra que,
Por volta dos 18 meses, uma criança com sede vai dizer algo como quero água, ou seja, quero água, em vez de falar de trás para frente, como água quer. O que isso significa? Que mesmo com o vocabulário minúsculo, elas já estão aplicando naturalmente as regras gramaticais e a lógica de sequência das palavras. Isso é incrível! E o relógio não para. Seção 4. A segunda infância. A famosa fase mágica, dos 3 aos 6 aninhos de idade. Fisicamente, aquela silhueta toda redondinha de bebê vai sumindo. As cartilagens viram ossos mais firmes, o que melhora demais a força e a coordenação. De uma hora para outra, a criança já domina os músculos maiores, correndo para todo lado, andando de triciclo. Mas o salto mesmo é na coordenação motora fina. É aqui que eles ganham a destreza para desenhar formas bonitinhas e até usar uma tesoura sem fazer desastre. Só que o verdadeiro espetáculo acontece mesmo é dentro da cabecinha deles. É um pensamento super egocêntrico, no mundo de puro faz de conta e muito marcado pelo que a gente chama de animismo. O animismo é a tendência da criança de projetar sentimentos humanos em coisas inanimadas. Sabe quando a criança fica super aflita porque o ursinho de pelúcia ficou em casa e vai se sentir sozinho? Ou quando acha que a árvore chora se alguém chutar o tronco dela? Pois é, esse mundo mágico é absolutamente essencial para ensinar sobre empatia e relações sociais. Avançando para a seção 5, a terceira infância. É onde toda essa magia dá espaço para a lógica objetiva, dos 6 aos 11 anos. Vamos ver como isso se constrói na prática. Novas habilidades cognitivas incríveis começam a brotar. A criança já não cai mais em qualquer truque de percepção imediata. Ela passa a entender direitinho a ideia de distância no espaço e o fluxo do tempo. Elas começam a dominar sistemas de classificação complexos e também a seriação, que é aquela habilidade mental de organizar vários itens de forma lógica. Tipo, enfileirar objetos do menor para o maior e deduzir as proporções de cada um. E toda essa capacidade lógica novinha em folha acha o palco perfeito para brilhar. A escola. Entrar no primeiro ano é um marco gigantesco de socialização e amadurecimento emocional. Traz um orgulho enorme, uma sensação de responsabilidade e estimula muito a cooperação. É exatamente aí, no pátio da escola, que surgem os grandes grupos de amigos e começa de verdade a independência daquela figura superprotetora dos pais. E, finalmente, chegamos à seção 6, nossa conclusão para amarrar toda essa jornada fascinante. O grande resumo da ópera, juntando a teoria e a biologia, é muito claro. Os primeiros 6 anos de vida são, sem dúvida, os mais críticos. A nossa genética é só um potencial, mas é o ambiente que dita se esse potencial vai ser atingido ou não. O envolvimento dos adultos é vital, gente. Para crescer saudável, a criança precisa de boa nutrição, estímulos certos e, principalmente, muito amor e atenção de quem cuida dela. O que elas absorvem do mundo ao redor é exatamente o que vão refletir no futuro. Então, o ponto crucial de tudo isso é que o desenvolvimento não é só um relógio biológico rodando no automático. É uma baita de uma obra em conjunto entre a nossa biologia e o ambiente acolhedor. No fim das contas, todos nós ainda carregamos essas fases lá no fundo, moldando os adultos que somos. Foi sensacional compartilhar tudo isso com vocês. Não esqueçam de deixar aquele curtir, se inscrever e mandar essa análise para quem precisa desse conhecimento. E para encerrar, me contem aqui nos comentários, quais novos temas da psicologia a gente deveria explorar na nossa próxima jornada. Um abraço enorme e continuem sempre aprendendo.